É isso? É como tá entrevistante. Por que você quis vir morar no meio do nada? Quer dizer, aqui não é no meio do nada. Na verdade, eu nunca quis morar no meio do nada, porque eu tinha medo desse negócio de morar no meio do nada. Tanto é que uma das minhas exigências era que tivesse, né, pessoas perto também. Por que se mudar para o interior, né? No meu caso, foi ter espaço para plantar, ter espaço para mexer com terra, ter um local para poder fazer algumas coisas de bricolagem, de marcenaria. A primeira pergunta que as pessoas nos fazem é por quê? E a segunda pergunta que as pessoas normalmente nos fazem é como vocês vieram parar aqui? Né? Por que aqui? E no nosso caso foi pesquisa na internet. A gente tinha um valor para adquirir uma casa e nós tínhamos alguns requisitos. Né? Uma casa com quintal, então nós tínhamos que comprar e nos mudar. Ela tinha que estar minimamente habitável. E através da internet nós fomos expandindo o círculo de procura e achamos aqui. Quando nós viemos aqui a primeira vez, né, a gente se apaixonou pela casa, se apaixonou pela cidadezinha mais próxima, que é Chão de Coce, que é onde as crianças estudam. Nós já tínhamos visitado outra casa, acho que eu só cheguei a fazer a visita nessa casa e a visita aqui, né? Eu fiz duas e aqui. Você fez duas, uma ele foi sozinho, mas também não tinha como morar naquela casa. E aí depois a gente foi fazer outra visita e eu não gostei do terreno, porque era um terreno íngreme, e aí eu já pensava nas crianças, era uma pirambeira, e aí eu só ia ver as crianças rolando, era só isso que me vinha na minha cabeça. O Marcelo disse que não, que tinha muitas possibilidades, que eles iam aprender a viver ali como se fosse plano. Mas aí a gente teve algumas divergências, não só disso, mas de outras coisas, e aí a gente acabou desistindo desse lugar. Fiz uma oração que Deus me confirmasse, se fosse aqui, que eu sentisse que era aqui. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu cheguei aqui, a gente não tinha nem a promessa que seria nosso, porque o Senhor quis nos conhecer primeiro, antes de dizer se ia vender ou não. Ele tinha outra proposta, mas ele decidiu que seríamos nós. E nós tínhamos esse sonho de morar no interior. Não precisava necessariamente, como eu disse, ser tão interior, né? A gente queria morar no campo, mas esse campo até poderia ser mais próximo dos grandes centros urbanos. Só que as condições financeiras nos trouxeram para um interior mais interior, e isso acabou sendo muito mais agradável, porque nesse 1 ano que a gente está aqui, a gente teve um contato real, né? E conseguiu entender muita coisa do que é viver no campo. As maiores fontes de pesquisa são os idosos, as pessoas que moram aqui à nossa volta, que têm 20 anos a mais do que nós, 30, 40 anos a mais do que nós, e a gente procura informação neles. E isso para a gente está sendo muito prazeroso, porque a gente tem uma vida real do campo, das pessoas que vivem aqui. E a gente planta o que eles dizem que é legal plantar, a gente faz experiências com coisas também que a gente vê na internet e que a gente tenta, e a gente vai fazendo essa pesquisa contínua. Tudo que a gente vai fazer, a gente conversa com eles, a gente pergunta para eles, e a gente está na nossa segunda estadia em Portugal. E viemos já com a intenção de ir para o interior. Mesmo assim, ainda ficamos 6 anos em Cascais, a viver em Cascais, mas por falta de oportunidade de vir para o interior. Pediu ao banco o empréstimo pessoal e foi concedido, a gente viu a oportunidade de realizar isso, mas a gente sabia que não ia ser como a gente sonhava, porque o que a gente queria era ter muita terra, muito terreno, para ter muitas coisas, mas a gente entende também que tudo começa pequeno, e eu consigo olhar para o que a gente tem hoje e imaginar que daqui a um tempo a gente vai ter mais, vai ter terreno, vai ter outra casa, vai poder fazer as coisas que a gente imaginou, e a gente precisa dar valor no pequeno, né? Cuidar do que Deus nos deu agora e continuar fazendo com que esse sonho se realize. Os projetos é ter um lugar para as pessoas fazerem retiro, né? Retiro não muito grande, com muitas pessoas não, porque a gente sempre foi um ponto que a gente sempre enfatizou que a gente queria que fosse pequeno para que a gente tivesse contato de perto com as pessoas que iam estar ali. Veio na nossa cabeça, a gente acredita que foi uma revelação do Espírito Santo, que foi de você ter poucas pessoas, né? Você tem na sua casa 5 pessoas, 2 casais, você consegue dar atenção para essas pessoas, você consegue tomar o café da manhã, né, o pequeno almoço, você consegue sentar para jantar, você consegue sair e dar uma volta ao redor e contar a história daquele rio, daquela cachoeira, daquela ruína, trocar experiências, né? Porque ter intimidade, né? Trocar experiências, ouvir o que a pessoa tem para falar, contar a sua história para ela. E por isso o pequeno, né? E a gente crê que a gente vai realizar isso. E por que a gente resolveu gravar esse vídeo sem
muitas edições, nem muita caracterização e sem muitas produções, porque a gente hoje faz 1 ano que a gente chegou aqui, né? Então a gente quer fazer como se fosse um marco desse momento, e claro que a gente, ao decorrer do tempo, a gente vai estar contando mais histórias para vocês aqui no canal, porque é um lugar onde a gente tem a oportunidade de colocar um vídeo mais longo, para as pessoas realmente nos conhecerem, para as pessoas perguntarem, ou para a gente trocar experiência, né, com quem quer também fazer isso, tem o sonho de ir morar no interior. Então aqui vai ser um lugar onde a gente vai conseguir responder melhor vocês e colocar conteúdos mais longos de toda a nossa experiência dentro desse 1 ano, porque foram muitas coisas, né, aconteceu muitas coisas, e a gente crê que vai ser muito bom para a gente compartilhar isso, não só para trocar com vocês, mas também para deixar tudo registrado, né? A gente poder olhar para trás e ver como que o Senhor fez nas nossas vidas, de onde Ele nos tirou, como que Ele mudou a nossa cabeça, e a gente crê também que isso tudo é aprendizado, né? O Senhor nos deu isso e tem nos ensinado a viver com isso, para que a gente possa também viver com mais e saber lidar com o que a gente vai ter. Uma coisa é você errar com 20 pés de milho, e uma coisa é você errar com 300 pés de milho. Sim, né? Então certeza. a gente vê que há necessidade do nosso aprendizado ir evoluindo.